Fala pessoal, 15 de setembro, quarta-feira, vamos fazer nosso diário de trade. O que rolou nessa quarta-feira aí, tá? Mini índice, mini dólar, vamos ajustar aqui, colocar aqui no cantinho. Vamos começar aí com o mini índice. Vamos lá no começo do dia, pegar lá às 9 horas, a hora que abre o pregão. E a gente vai comentar aí quais foram as boas oportunidades, né? Lembrando que nosso método aqui aparece muita mesmo oportunidade de entrada, mas a gente não precisa fazer todas. A gente não tem que fazer todas, né? Deixa eu pegar assim, fica mais rápido. Aí. Então tá aqui 9 horas, abre o mercado, né? Abre com um gapzinho de baixa. Lembrando, né? O Ranking Ash preenche o espaço com velas. Então esse pedaço aqui foi gap. E aí o mercado abre, ele já faz uma briga aqui na 50, né? Depois testa 50, não consegue romper, aí sim ele vem para o rompimento das 50. Quando ele rompe as 50, ele deixa aqui, ó, uma confirmação. Então ele vem cá, faz o reteste das 50 e aí sim ele pega lá na região do preço de fechamento do dia anterior, que é o 116.900, tá? Então ele batendo aqui nessa região, nessa linha do dia anterior, ó, ele não consegue romper, rejeita e aí tem uma queda, né? Entrou nessa consolidação, a gente marcou esse ponto aqui, inclusive, que ficou muito consolidado, ficou muito ruim. Marcamos esse fundo aqui com interesse de venda apenas se rompesse alguma das extremidades do caixote. Ele veio, e olha que interessante, eu deixei aqui marcado, ó, era 9,5, tá? Ele já tinha feito uma divergência de MACD, ou seja, ele estava testando esse fundo, mas olha como que estava o MACD. O MACD fazendo um movimento ascendente, né? Ajustar aqui para vocês verem se vocês estão vendo. Tá tudo certo. Aqui. Então esse movimento aqui começou a ficar ascendente no MACD e ele fazendo o toque dessa região. Então isso nos garantia aqui uma certa tranquilidade para falar, pô, não tem como, só se mudar mesmo o parâmetro desse MACD para a gente poder fazer uma entrada. Ele perde o caixote, né? E aí ele encontra outra região aqui que ficou bem defendida aqui, né? Teve um trade de 150 pontos. Não quisemos arriscar devido ao MACD estar um pouco poluído, sujo. Então ele fica aqui nessa região, faz uma defesa. Aí sim a gente conseguiu pensar nesse trade aqui, quando ele rompe esse topinho e aí ele deixa ali as velas coloridas autorizando a fazer a compra. Tá, então aqui foi um trade curto, ele rompe a 50, obviamente a gente já faz a proteção rápido, né? Aqui foi um tradezinho, aqui a gente fez uma parcial de 100 pontos, tá? Com 100 pontos ele faz a parcial, stop na entrada e aí a gente deixou correr. Obviamente o segundo lote foi estopado porque já estava na entrada, ele volta aqui, né? Ó, e aí a gente acaba abandonando aqui essa estratégia. Depois ele volta. Esse retângulo nós marcamos aqui como uma região de suporte. Ele estava testando esse suporte, foi lá, voltou. Enfim, quando ele volta, a entrada aqui foi característica dessa região aqui, ó, rompendo. Inclusive, a gente hoje discutindo sobre linha de VWAP, deixei aqui no cruzamento da VWAP, rompendo a 50, depois de ter feito o toque e o reteste, foi sensacional. Então, entramos aqui e o alvo foi na linha branca do 116.900. Tá, ele foi lá, aqui já tinha uma linha de resistência que nós estávamos marcado, mas aqui desse ponto de entrada aqui foi bem legal, né? Foram 240 pontos. Tá? E quando ele fica muito longe das 50, numa região que ele já tinha sido feito a sua resistência, olha só como que ele cai, tá? Aqui a gente não entrou, deu um tempo, até porque era abertura de mercado. Esperamos a ver o que estava acontecendo, né? E aqui nessa marcação, aí sim ele começou a ditar a tendência do dia. E olha que interessante, que aí quando ele perde com uma certa velocidade, né? Todas essas velas aqui foram menos de 3 minutos. E ele faz esse padrão aqui de bandeira. Então quando ele chega próximo a 50, eu gosto sempre de falar isso,
vamos usar 50 para ficar entre a sua entrada e o seu stop, tá? Então aqui foi o padrão de entrada para o nosso trade, foi bem bacana, tá? Então ele deu a entrada aqui, rompendo quando ele perde, né, esse canalzinho aqui de alta, que é a bandeirinha. Então ele perdendo aqui, nós fizemos esse trade aqui e conseguimos pegar 400 pontos, tá? Foi muito bacana mesmo. E aí ele volta lá na 50, que é de praxe, né? Sempre que a gente fala o tempo todo na sala. O preço vai até a 50 ou a 50 vai até o preço. Isso vai acontecer o dia todo. Então 90% dos rompimentos são falsos e o preço vai na média ou a média vai no preço. É o tempo todo falando isso. E olha aí o que acontece, né? Depois que fizemos a realização desse trade, ele foi lá na 50 e aí volta o mesmo processo. Aqui ele deixou uma espécie de ombro, cabeça, ombro, até essa linha estava marcando isso, né? Deixa eu marcar aqui, olha se fica bem visível, né? Faz uma espécie de ombro, cabeça, ombro. Henki Nash, o legal é que ele faz o tempo todo esses padrões, né? Essa atualização do Profit está bastante lento. Aí. E aqui a outra, o outro topinho. Pô, tem gente que não gosta de operar esse tipo de comportamento de gráfico, mas eu acho sensacional porque é o tempo todo. Pelo menos no Henki Nash, nesse padrão 7 renko é o tempo todo, né? Então ele dá a entrada, mas é rejeitado. Então aqui fica uma briga. Aqui foi um trade que não deu nada, né? Ele realmente buscou 70 pontos, já começou a ficar bem na defensiva, o histograma já recuou, então saímos da operação sem lucro. Quando isso acontece, na verdade a gente puxa o stop para o break-even, ou seja, eu aceito se tiver um movimento de agressão ou eu saio da operação. Eu não tenho interesse de ficar segurando. E por que isso? Porque o nosso método ele tem tantas entradas que nós podemos desperdiçar entradas. Não precisa ficar tomando risco toda hora. Não precisa ficar naquele trade que você coloca 200, 300 pontos e ele não tem vantagem nenhuma, porque ele pode reverter na sua cara e levar 200 pontos aí de stop de bobeira. Então aqui não precisa. Começou a rejeitar a tendência do movimento que você tá, sai do trade, tá? Sai no break-even, ou um tanto suficiente para pagar ali as despesas e vai para o próximo trade, né? Não tem problema. E aí olha só o que ele faz, volta na 50 e aí de novo ele faz aquele teste da 50 e perde a 50, né? Aqui dá um tradezinho curto de 140 pontos, parciais de 100 pontos e stop na entrada. Então aqui também foi outro trade curto, depois ele se arrastou nesse padrão aqui que sabe quando vai descendo o preço e briga, olha o tanto de pavio. Henki Nash, quando ele tem muito pavio, ele está tendo muita troca de contrato ali e fica perigoso uma violinada. Então nós decidimos não entrar nesse trade, apesar de ter feito a marcação. Também aqui foi uma espécie de ombro, cabeça a ombro, né? Você vê aqui 1, 2, 3 e abaixo da média, né? Então aqui seria os 3 pontos principais aqui buscando essa entrada. E ele acaba perdendo 270 pontos, mas a gente não aproveitou esse trade. A gente aproveitou o seguinte: quando ele faz essa rejeição, olha só, então teve muita briga nesse período aqui, descendo, e aí ele começa a reverter. Quando ele cruza a linha azul dos 115,730, ele já deixa um sinal. Eu fiz essa linha aqui que me interessava, foi o interesse para que eu entrasse no rompimento dessa linha, né? Tá vendo? Tinha um topo anterior aqui, esse preço anterior aqui de 7,9 de 800, né? 115, 800 seria o interesse de entrada. E assim eu fiz porque além dele pegar essa região de 115, 800, o meu stop ficava debaixo da 50 e aí ficaria muito interessante esse trade numa subida. E foi o que deu, né? Então aqui ele pegou, chegou a dar 399 pontos. Eu conduzi meu trade até essa pela guia que deu 250 pontos. Então eu fui conduzindo até aqui 250 pontos. Quando deu a vela cinza, ele já automaticamente me tirou, volta na 50, deixa mais um pouquinho, aí já começa a perder o interesse, mesmo que a média nesse ponto, olha que interessante, ela está ascendente, certo? Mas olha aqui, eu tinha feito essa marcação no MACD.
Olha isso. São topos descendentes e nas velas está acontecendo topos ascendentes. Então, se o MACD está caindo e as velas estão subindo, isso é uma divergência. Então, eu tenho interesse de ficar antenado para uma venda, né? E nota que ele faz um padrão aqui de topo duplo. Deixa eu já puxar. E de fato foi isso que aconteceu. Então, quando ele perde aqui essa mínima, né? Seria bem interessante aqui esse padrão de entrada. Ele faz esse topo duplo, acaba perdendo com uma certa velocidade, né? Foram 200 pontos. O pessoal pegou, eu não peguei esse trade. Já tinha feito, né? Eu não acho legal ficar fazendo um atrás do outro para não atrapalhar a leitura do contexto. Senão você acaba perdendo, ficando naquele ficou azul, compra, vermelho, vende, fica naquela maluquice, e aí você acaba fazendo um overtrading. E não é legal, né? Isso polui a tua visão, polui o teu operacional, porque você fica perigoso entrar no achismo, né? Eu acho, isso é horrível, tá? Então foi legal porque aí a média vira nesse movimento brusco, ela vai lá, testa a 50, não consegue romper, deixa um topo duplo na 50. Eu tinha feito essa marcação, que foi o seguinte, olha, se perdendo aqui, na verdade a entrada foi aqui, mas se perder esse fundo, vamos trazer o stop para a entrada. E assim foi feito, né? Então foi um tradezinho curto aqui de 120 pontos também, parcial, foi bem protegido, foi bem dinâmico, né? Meu stop estava aqui em cima das 50, então não deu nem calor. Quando fez o rompimento dessa primeira linha aqui, puxamos o stop para o break-even. Quando fez o rompimento dessa linha aqui, a gente já estava acionando a parcial de 100 pontos, tá? Aí ele faz de novo, vai lá na 50, deixa mais um gatilho de entrada. Também não fiz essa entrada, nenhuma marcação, mas aí ele traz até aqui os 730 mais 150 pontos. Tá? Então aí já era a abertura do mercado americano, a gente aguardou um pouco, né? Aguardou os padrões acontecer. Aqui de novo um ombro, cabeça a ombro, cara de triângulo descendente, né? Olha aqui para você ver, tá vendo? Então ombro, cabeça a ombro, triângulo descendente. Do jeito que você quiser interpretar, os dois padrões são padrões de queda. E assim acontece. Então a hora que ele perde, ele deixa aqui um movimentozinho até legal de 200 pontos. E aí ele deixa um topinho duplo. A gente até marcou aqui, perdão, fundo duplo. A gente até marcou achando que poderia ter uma reversão, né, ali por volta da 11h30 e tal, mas não aconteceu. E o gráfico é que manda, né, não é o nosso achismo. Então, a gente estava meio que aguardando aqui o rompimento desse topo para uma compra, mas não aconteceu. Acabou dando venda. Nós fizemos essa marcação aqui para uma venda e automaticamente, perdendo aqui essa mínima aqui, puxaríamos o nosso stop para o break-even, né? Às vezes vai me ouvir falar muito nisso, puxando o stop break-even, por quê? Como eu disse, tem muitas entradas. Então a gente pode desperdiçar essas entradas. Mas desperdiçar as entradas não significa que você tem que colocar o teu stop a risco o tempo todo. Então a primeira missão depois da entrada nesse trade, em qualquer trade que a gente faz, é proteger. Proteger. Então se ele andou um ponto, ele rompeu alguma região importante, puxa o stop para o break-even. Deixa ele ali com 5, 10, 15, 20 pontos, apenas para estar ali já pago a corretagem. E aí o que você tem? Você já tem uma operação protegida 100%. Você já não tem prejuízo. Para mim isso já é um baita gain. Você entrar no trade e estar protegido. Segundo, nós vamos buscar parcial. E o terceiro é que a gente vai buscar o alvo final do trade, aquilo que a gente entende que é o movimento mais provável a acontecer, ou simplesmente tentar conduzir pelas médias. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, ele foi um trade protegido, né? Foi legal, 150 pontos, ou seja, parcial de 100, e o segundo lote saiu no 0 a 0. E aí, de novo, ele bate na 50 e olha só que esse padrão ele repetiu 3 vezes. Na terceira vez, foi bem bacana, porque ele perde. E aí, novamente, tá vendo aqui essa linha? Essa linha ela não estava antes, ela veio depois que já tinha saído desse trade. Quando ele bate na 50 e perde, qual que é o ponto ideal? Cara, primeira velinha vermelha, você já bota a entrada ali,
Por quê? Tem um espaço até esse fundo aqui, concorda? Tinha um espaço de 90 pontos. Então, se tem um espaço de proteção, minha entrada está aqui, o meu stop está onde? Em cima da média. Então, se a minha entrada está ali, meu stop está em cima da minha entrada. Perdão, meu stop está em cima da média. E a média é descendente, eu fico mais confortável de entrar numa entrada que é mais confortável de pegar esse gatilho que ele vai proteger a minha entrada. Então isso faz mais sentido, né? E aí quando ele rompe esse fundo, automaticamente nós puxamos o stop aqui para o break-even, um pouquinho abaixo da entrada, e deixamos correr. Fizemos a parcial e buscamos aqui 200 pontos, né? Chega a dar 240, 250, mas saímos com 200 pontos. E de novo ele faz o teste na 50, volta, só que ele já começa a dar aquele efeito baulado, né? Sabe quando já está reconhecendo ali um provável fundo. E aí isso também já era meio-dia. Então a gente para meio-dia para almoçar, mas acompanhando aqui agora o que aconteceu. Então aqui já não tem marcações, né? Que nós não estávamos, a gente não estava em sala, mas teve mais entradas, né? Novamente, olha, lembra que eu falei, ele está fazendo aquele movimento de fundo, quando ele encontra o fundo, o preço encontra o seu fundo, e aí olha só, ele bate ali no 115, 145 e sobe. Então aqui ele deu um outro tradezinho rompendo a 50, né? Ele testa a 50, volta no pullback, aqui seria uma entradinha, olha, chegou a dar 300 pontos, né? Não é um trade lá essas coisas, mas deu aí 300 pontos. Os demais não vi muita vantagem. Esse aqui sim, tá vendo? Ó, ele começa a dar aquele padrão de topos descendentes. Aqui deu uma retangulação, né? Mas aqui, ó, quando ele bate no 730, ele cai na 50 e não consegue voltar no 730 de novo. Então eu deixei essa marcação aqui, já era 2 horas, para uma possível entrada aqui se ele perdesse essa região. Veja só o que acontece, né? Ele perde e vai bonito lá embaixo, ó. Tá vendo? 390 pontos, né? Chega a dar 400 ali na mínima da mínima ali, tá? Foi bacana demais isso daqui. A partir daí, meta do dia já estava bem satisfeito, né? Acabamos só fazendo a questão de estudo, bastante estudo aqui a partir disso. Alguns topos descendentes acontecendo. Isso aqui é um padrão bem legal, né? Quando faz um topo duplo e esse topo inferior ao anterior e ele perde a linha de pescoço ali. Vamos falar que os gringos chamam muito de one shoulder, né? Que é um ombro, cabeça, ombro, de um ombro só. Então ele acontece várias vezes, se você perceber. Aqui uma, aqui duas, né? Aqui saiu igualzinho, 3. Então ele dá muito esse padrão, tá? Até esse trade aqui eu peguei ele rapidinho, foi agora mesmo que eu tô gravando esse vídeo aqui, 4h30. Ele pega esse trade aqui, ó, e ele dá 160 pontos, tá? Então foi um tradezinho rápido, mas olha só, topinho duplo, perdeu a linha de pescoço, cruzando a 50, entrada com stop acima da 50, não tem como perdoar, né? Olha o MACD virando, olha só, dois topos iguais e olha a divergência do MACD, tinha deixado até a linha aqui marcada, olha só, divergência, o MACD ele perdendo as suas barras de histograma e um topo duplo, linha de pescoço marcada, entrei, stop acima da média de 50 protegendo, não deu outra, 160 pontinhos ali, parcial de 60, depois começou a ficar chato, tá vendo, cheio de pavio, decidi sair e zerar a operação, tá? Tá rolando ainda aí o mercado, mas já não tem mais o que fazer daqui para frente. E vamos analisar o dólar, né? Como eu sempre falo, o dólar são poucas velas comparado ao índice, né? O índice é uma média de 1.300 velas, o dólar aqui não precisa nem mexer a tela, né? Dá pra ver, ó. Aqui eu marquei os pontos aqui, foi feito hoje na sala foram feitos 2 trades de dólar. Olha aqui, ele abre com gap de baixa, né? O gap é preenchido aqui com mais ou menos aqui, tá? Então a hora que ele começa ali 9 horas, já tinha descido aqui 3 velas só para preencher o gap. Não foi um gap grande. Obviamente ele entrou uma força compradora, MACD já começou a virar e ele dá um padrão de compra, né? Se você entrar num movimento mais agressivo, você entra acompanhando o MACD, mas se você é mais conservador, você entra após o rompimento das 50.
Marcando aqui o rompimento das 50, ele chegou a dar 10 pontos, né? Chegou a dar 16 na sua máxima, mas é aquela, né? 10 pontos na parcial, stop na entrada, e aí vai conduzindo de 5 em 5. Ele deixou esse padrão aqui, ó, nessa linha aqui foi feita a saída, tá? Olha só, ele volta nas 50, faz o toque das 50 e aí entra mais força compradora, né? Padrão de entrada também. Então aqui foi feito a entrada. Deixa eu marcar aqui nesse padrãozinho aqui, né? Que dá no 64. Do 64 também, mesma coisa, aconteceu duas vezes a mesma coisa. Foram 10 pontos de parcial, chega a fazer 12. Aí ele já deixa um padrãozinho de reversão à média, saída no manual mesmo, a mercado, tá? Então aqui deu 10 no primeiro lote, 8 no segundo, tá bom? Depois ele dá de novo no terceiro, tá? Eu não fiz esse trade aqui, mas olha só, mesmo padrão, 1, 2, 3, né? Tudo de novo, ó, 10 pontos parcial, stop na entrada, e aí ele faz a rejeição já, retorno à média, saída mercado. Depois ele fica feio, né, aqui na hora do almoço, dá uma entrada aqui nessa região, mas eu só marquei aqui uma reversão à média, quando ele faz esse retorno à média, tá? Mas aqui foram só marcações, não foram feitos trade, até porque ficou muito feio. E aí um possível trade seria esse, quando ele rejeita aqui o rompimento das 50 e volta, perdendo a linha do preço de ontem, né? Que é o 264. Então aqui, se ele perder aqui, chegou a dar 10 pontos, mesma coisa. Então foram todas as entradas o mesmo padrão, né? Eu gosto muito mesmo desse padrão aqui. Ó. O movimento sobe, vem a média. Praticamente pode falar um Larry Williams, um 9.1 aqui. Praticamente, mas é Renki Nash um pouco diferente, né? Mas lembra bastante, tá? Média de 50 foram essas entradas no dia de hoje aí, dia 15 de setembro, tá bom, pessoal? Até a próxima.